33% do eleitorado não tem candidato no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rejeição recorde de presidenciáveis abre caminho para vale tudo na campanha. Apenas 2,2% dos brasileiros confiam no governo federal. Quando se trata do Congresso Nacional e dos partidos políticos, o percentual é ainda menor, 0,6% e 0,2%, respectivamente, segundo a última pesquisa CNT/MDA, divulgada em maio. Essa desconfiança com o mundo político se manifesta também nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, que alcança índices recordes nos levantamentos de todos os institutos. Segundo o Datafolha, por exemplo, os votos brancos e nulos lideram a corrida presidencial e 33% do eleitorado não tem candidato no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, o pré-candidato com mais intenções de voto, 30%, e também a maior rejeição, 46%, mas cuja candidatura mal pode ser vista no horizonte, por conta de sua condenação à prisão em segunda instância. Nesse contexto, em que os principais candidatos partem de uma rejeição de pelo menos 40%, o espaço para ampliar o eleitorado se torna mais restrito. E fica mais fácil machucar as candidaturas dos adversários. Para o diretor do Datafolha, Mauro Paulino, a impressão é de que os eleitores mais convictos são aqueles que não querem votar em ninguém. A esta altura, a persistência de um terço do eleitorado sem candidato nas pesquisas estimuladas é inédita, o que pode ser explicado em parte pela ausência de uma candidatura governista forte. Quem não tem candidato está buscando algo que passe pela conciliação, pela clareza na definição e na exposição das propostas, e está cansado dos embates mais virulentos e que não levam à solução dos problemas urgentes, opina o pesquisador. Segundo os levantamentos do Datapoder 360, o deputado federal Jair Bolsonaro, PSL-RJ, que lidera as pesquisas presidenciais nos cenários sem Lula, também se destaca entre os concorrentes pela convicção de seu eleitorado. 77% de seus eleitores dizem que não trocam mais de candidato. Assim como o ex-presidente petista, contudo, Bolsonaro também se destaca nos números de rejeição, 19% no Datafolha. Enquanto favorito no primeiro turno, o capitão da reserva deve virar alvo de concorrentes diretos, como o ex-governador da São Paulo Geraldo Alckmin, PSDB, e o ex-ministro Henrique Meirelles, MDB, caso este último de fato siga na campanha. Campanha de TV serve para três coisas: preservar a própria imagem, mudar essa imagem ou derrubar um adversário, resume Marcelo Faulhaber, estrategista da vitoriosa campanha de Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016. Ele lembra que, em 2002, o marqueteiro de José Serra, Nizam Guanais, conseguiu tirar o ex-governador Ciro Gomes, PDT, do segundo turno com uma campanha negativa. Em 2014, foi a vez de João Santana, marqueteiro de Dilma Rousseff, tirar a ex-ministra Marina Silva, rede, do páreo. Acho que Alckmin e Meirelles, se permanecer candidato, vão bater muito em Bolsonaro, achando que, ao bater, vão ficar com os votos que ele perder, diz o estrategista. Faulhaber imagina que os atuais 19% de intenção de voto de Bolsonaro possam cair para 12% ou 13% por conta dos ataques adversários, mas isso não quer dizer que seriam Alckmin ou Meirelles a colher os votos. Marina Silva, um candidato indicado pelo PT para representar Lula, Ciro Gomes ou o senador Álvaro Dias, Podemos PR, poderiam acabar beneficiados. No caso específico do PT, a ausência de Lula claramente prejudicaria o partido no primeiro turno, por conta de sua alta intenção de votos, mas poderia ajudar o partido em um segundo turno, já que o ex-presidente tem a maior rejeição, 46% além dos 28% que hoje não votariam em ninguém, segundo o Datafolha, e precisaria de mais da metade dos votos para vencer. Os partidários de Lula podem buscar esperança em outra pesquisa, do Instituto Ipsos.
O levantamento não afere exatamente intenção de votos, mas a avaliação da conduta dos presidenciáveis. Na última pesquisa, Lula era desaprovado por 54% dos brasileiros. É muito, mas é menos do que os 70% que desaprovavam Alckmin ou os que não aprovavam as condutas de Ciro Gomes, 65%, Bolsonaro, 64%, Marina Silva, 63% e Henrique Meirelles, 59%. Nessa aferição, é difícil encontrar um nome que vá bem. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa é desaprovado por 47% e o juiz Sérgio Moro, que decide sobre a Lava Jato na primeira instância em Curitiba, por 55%. Antipolítica. O cientista político Antônio Lavareda destaca que o repúdio à política não é um fenômeno brasileiro. Na última eleição norte-americana, tanto Hillary Clinton quanto Donald Trump tinham rejeições superiores a 50%. Cresceu o escrutínio, o exame e a análise dos candidatos pelo eleitorado, avalia. Mas, segundo Lavareda, à medida que a campanha ocorrer no Brasil, a rejeição deve ceder. Quando a campanha começa, a vida pregressa dos candidatos, suas realizações, o que fizeram de bom ou de mal, tudo passa a ser indicador de caráter dos candidatos mais importantes, mais que do que sua própria retórica. O discurso do outsider, de alguém que não participa do jogo político, parece desfrutar de uma adesão maior na sociedade, diz Lavareda, que ressalva. Isso não foi o bastante para sustentar na corrida presidencial nomes como o apresentador Luciano Huck e Joaquim Barbosa. Bolsonaro se vale do discurso, mas tem décadas de Congresso Nacional. Em uma eleição geral como a brasileira, com 20 mil candidatos, fica difícil a emergência de nomes realmente novos, diz o cientista político, para quem as análises anteriores à campanha oficial têm sido bem mais dinâmicas do que as variações dos cenários eleitorais. Essa articulação política não tem repercussão propriamente eleitoral. É a propaganda que sistematiza os programas dos candidatos. É a propaganda que atinge o eleitor.